Olá, Deus te abençoe. Estou de volta para mais uma reflexão. Desta vez foi por causa de uma cartinha que eu recebi, certo? De uma amiga e irmã em Cristo que não a vejo há alguns meses. Então eu vou ler a cartinha dela, omitindo o nome, a cidade, certo? Para preservar a identidade dela, tá? Que Deus nos abençoe, sem perda de tempo. Olá, querida irmã em Cristo, tudo bem? Espero que sim, ou melhor, quando cremos no Senhor, renovamos as nossas forças a cada dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Estou mandando um presente para você, porque em breve vou aí comer bolo. Beijos, saudades, Jesus te ama e eu também. Ore por mim. Estou em dúvida no meu namoro. Deus quer restaurar meu casamento, mas eu tenho medo. Sofri demais nesses anos de casada. Ore para Deus quebrar os traumas do passado em nome de Jesus. Aprendi que tem que ser a vontade dele e não a minha. Quero te dizer, minha querida irmã, que no mesmo dia em que recebi a tua cartinha, à noite, apresentei ao Senhor e o Espírito Santo me lembrou de imediato uma palavra em Jeremias 42, versículos de 1 a 6. Jeremias 42, de 1 a 6. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os nossos olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos-lo declararei, e não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Eu coloquei por título nessa reflexão: a vontade dele e não a minha. A vontade de Deus, né? Que ela prevalece. Ela prevalece. Minha amada irmã, observou que você já sabe que direção tomar ao expressar Deus quer restaurar meu casamento? A palavra do Senhor em Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse de eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus quer restaurar o teu casamento, quem pode impedir? Ninguém. Então, por que temer? O único temor que devemos ter é ao Senhor, havendo já indícios de uma possível restauração. Em Filipenses 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você depois poderá assistir ao vídeo O que é temer a Deus? Uma pergunta feita a mim pelo meu neto. Lembras da oração que o Senhor Jesus nos ensinou? A parte que fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Observe que a condição para que eu seja perdoada é perdoar primeiro. Como você mesma falou, sofri demais nesses anos de casada. Ore para Deus quebrar os traumas do passado. Marcos 10:27, a parte B, disse Jesus: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus tudo é possível. Repetindo, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. João 14, de 13 a 15 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Em outro vídeo, você poderá assistir uma reflexão que tem por título Perdão, feita por mim, certo? É a chave inicial para a vitória. No início de minha conversão, da minha experiência com o Senhor, li o livro A Quarta Dimensão. Ele é uma bênção. Entre tantos testemunhos, lembro de um que nele está escrito de uma senhora que fazia parte do ministério do pastor David Paul Yang Shu. Esta irmã, ela tinha um câncer. Certo dia entra no escritório dele e faz-lhe algumas perguntas. Citarei apenas uma. Por que não sou curada do meu câncer? Participo do ministério dos cultos de oração, tenho pedido ao Senhor e nada. O pastor, ao saber que ela era divorciada e que tinha ódio do marido, disse que ali estava o impedimento dela ainda não ter sido curada. Ele pede-lhe para ela orar, dizendo ao Senhor que perdoava o marido. Ela relutou bastante, mas resolveu fazer o que lhe foi pedido. Depois, o pastor pediu para ela orar, dizendo ao Senhor que amava o marido. Foi outra dificuldade. O que sei é que ela fez de coração a oração. Então o pastor a apresentou ao Senhor e, para a glória do Senhor, ela foi curada do câncer. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão e ele lhe respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus 18, 22. Olha só a seriedade. O perdão é essencial para a nossa vida. Ai de mim, se eu não tivesse reconhecido e aceitado o perdão do Senhor, que Ele me deu lá na cruz do Calvário. Perdoou todos os meus pecados. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. Ame. Está lá em Efésios 5,33. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas, né? Está lá em Mateus 7, versículo 12. Olha só a maravilha. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Aleluia! Muitos continuam sofrendo por algum tempo, ainda com sentimentos de culpa, quando Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, antes da fundação do mundo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Graças a Deus. Isaías, está lá, em Isaías 53, você vê essa passagem do sofrimento de Jesus Cristo por nós, né? O profeta Isaías falando: eu sou uma dessas pessoas, comigo aconteceu. Eu tinha certeza da salvação, né? De que Jesus já tinha me perdoado, porém ainda eu tinha sentimentos de culpa. Eu não tinha me perdoado assim, entendeu? Eu me achava, mas graças a Deus, né? À medida em que eu fui orando, lendo a palavra, tudo passou. É como Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Problemas? Todo casal tem. O importante é estarmos vigilantes, atentos, para quando vierem os problemas, não é? Agirmos com maturidade, falar, argumentar, decidir com sabedoria, no temor do Senhor. Não existe casamento perfeito, existem sim muitos abençoados por Deus. Jamais me cansarei de dizer que a família foi instituída por Deus. Gênesis 1, versículo 27 e 28 e o capítulo 2, versículos 18 e 24. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Mateus 19, 6. Com certeza, se te pedir para relatar os defeitos dele, a lista será enorme. Mas pensa nas virtudes e peça a Deus para que essas virtudes cresçam e apareçam a tal ponto de abafar os defeitos dele. A vida aqui é passageira. Mesmo que você viva 100 anos, não é nada diante de uma eternidade. Todos nós chegaremos diante de Deus um dia e daremos conta do que fizemos, bem ou mal. Apocalipse 20, 12 e 13. Pense bem. Restaura teu casamento. Quando você mesma diz que ele quer restaurar,
João 10:10, a parte B, Jesus Cristo dizendo: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Sejam felizes. Permitam que o nome de Deus seja glorificado através da vida de vocês. Louvado seja Deus. Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Louvado seja Deus. Aí você pode ler ainda Mateus 5,16, Provérbios 19:21. Será que não houve também da tua parte falta de sabedoria? Porque lá em Provérbios 14, versículo 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Com certeza, quando um casamento vai mal, a culpa é dos dois, que não souberam lidar com os problemas que surgiram desde os primeiros anos de casados. A comunicação é essencial. Na maioria das vezes, queremos ver apenas o defeito do outro e não olhamos para nós mesmos. Segundo John D. Dasher, a comunicação é tudo. 7% de nossa comunicação se faz por palavras, 38% por gestos e expressões faciais, que é a linguagem corporal, 55% pelo tom de voz. Talvez 90% dos conflitos ou da felicidade num lar sejam devidos ao tom da voz. Eclesiastes 8:12 diz: ainda que o pecador faça 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A separação aconteceu. Nesse período, os dois sofreram, passaram por experiências que só Deus sabe. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Oséias 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Sábios e prudentes são aqueles que se arrependem e se voltam para fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Provérbios 14:12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Na maioria das vezes, a separação para nós é a melhor solução, mas nós nos enganamos. E a maravilha é que Deus nos entende, Ele nos compreende, Ele é longânimo, espera que venhamos a entender e agir, como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Como é bom buscar a direção do Senhor. Romanos 10:11 diz, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Segundo Timóteo 3:16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Provérbios 16:20. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. Quem não sabe humilhar-se para admitir diante de Deus e dos homens que estava errado, terá sempre problemas em sua vida. Sendo o propósito de Deus fazê-la feliz restaurando o teu casamento, siga em frente. Ele querendo restaurar é porque chegou o tempo e ninguém impedirá. Eclesiastes capítulo 3. O Senhor é soberano, é poderoso para restaurar, dar vida ao que está morto. Joel 2:25. Qualquer que seja o motivo, traição, indiferenças, insinuações, agressões, egoísmos, mentiras, acredita, confia, espere, não seja precipitada, deixa Deus agir. Quando menos você esperar, tudo estará resolvido
E você irá cantar: só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Diante de Deus, todos estão na mesma condição. Perdidos, condenados à morte eterna, escravos do pecado. Romanos 3, 20 a 24, Romanos 5, 12. Em Cristo, nós somos perdoados, lavados, justificados e agora fazendo parte da família de Deus. Aleluia! Romanos 5, 8, 9, Romanos 8, versículo 1 e 2, Romanos 10, versículos 9 a 12, Efésios 2, 13 a 22. Ao final da sua cartinha, você escreveu: aprendi que tem que ser a vontade dele e não a minha. Louvado seja Deus! O texto que li inicialmente, que se encontra em Jeremias 42, de 1 a 6, o povo estava querendo do Senhor por qual caminho seguir e o que eles deveriam fazer. E ainda disseram: a palavra que o Senhor falar, seja ela boa ou seja má, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. É o versículo 6. Quando se quer e faz a vontade de Deus, é uma bênção. Muitos querem, mas não fazem. Continue neste propósito: fazer a vontade de Deus, porque estarás agradando ao Senhor, e Ele com certeza concederá o desejo do teu coração. Salmos 37, versículos de 3 a 5. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu vou ler para você o nome de alguns livros que será bênção para a tua vida e para todos aqueles que também estiverem passando por situação semelhante à tua. Leia principalmente a palavra de Deus, certo? Louvado seja Deus. Ela está acima de qualquer livro, porém, cremos que Deus usa seus servos, sim, para ajudar aqueles que estão precisando de algum conselho, alguma orientação. São 6 livros. Os Opostos se Atraem, tendo como autor John D. Drescher. O Poder da Esposa que Ora, autora Stormy O'Martian. O livro Sua Família, autor J. Oates Ledbetter e Randy Scott. As 5 Linguagens do Amor, tendo como autor Gary Chapman. A Caminhada com Propósitos para Mulheres, autora do livro Katie Brazelton. E principalmente a Bíblia, né, que é a palavra de Deus. Como disse o rei Salomão, lá em Provérbios 12, Provérbio 1, versículo de 2 a 5. A gente vai ler para quê? A palavra. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidades. É para todas as idades a palavra de Deus. Certa vez, meditando acerca da palavra, me veio assim uma frase: a palavra de Deus é como o ar que respiramos. Sem ela, não conseguiríamos sobreviver. Glória a Deus! E por último, eu quero te deixar Deuteronômio 13:3, a parte B, que diz: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Tiago 1, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te dê a vitória tão desejada. Te dê forças, coragem para agires de acordo com a oração do Senhor. Louvado seja Deus. Te amo em Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua atenção. E minha irmã, eu estou te aguardando aqui para a gente comer aquele bolo, viu? Tá? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.